Olá, meu nome é Carla Gama, sou fundadora do Poder do Presente, gestão de vida para pacientes oncológicos. E essa é uma série de entrevistas com pessoas que passaram pelo câncer. E hoje eu trouxe aqui para ser entrevistada a Clara Emília, uma pessoa fantástica que passou pelo câncer de ovário. Então, confira comigo como é que vai ser essa entrevista. Então, Clara, conta um pouquinho como é que foi desde o início, né? Como é que você soube? Como é que foi o diagnóstico para você? Como é que você descobriu esse câncer de ovário? Como é que foi isso? Obrigada, Carla, pelo convite, tá bom? Primeiramente isso. E, bom, eu descobri que estava com câncer quando fui fazer um ultrassom, né, com o ginecologista. Eu fui fazer ultrassom porque eu estava com uma leve dor, assim, no pé da barriga, que algumas mulheres sentem, eu sentia com frequência no período pré-menstruação, né? E eu estava exatamente nesse período, mas eu achei que deveria ir ao médico naquele dia, né? Naquela ocasião. E aí o médico fez um ultrassom e falou que parecia que eu estava com um tumor no ovário direito e pediu que eu fizesse com urgência uma ressonância magnética da pelve. E eu fui, né? Eu fui numa sexta-feira à noite, isso, que ele me atendeu. Na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi marcar essa ultrassom. A única coisa, Carla, que eu posso te dizer que eu senti de diferente alguns dias antes que teve diferente, é que assim, como eu não usava pílula, né, como eu não usava anticoncepcional de nenhum tipo, então eu sempre tinha os meus ciclos bem marcados, assim, sabe? Tipo, Hum, o período fértil, né? A TPM e até essa dorzinha assim no pé da barriga pré-menstruação. E no mês anterior eu até comentei com meu marido, falei: "Nossa, eu nem percebi quando passou quando foi meu período fértil, porque não veio aquele o que os médicos chamam acho que de muco, né? Que é hum, comum vir nesse período. Eu não tive, eu sempre tinha isso bem marcado assim no meu uhum. ciclo. Foi a única coisa em um único mês. Então, isso foi tipo uns 15 dias antes. Então, fui ao médico, fiz o ultrassom, o médico, né, falou isso para mim. Na ressonância, aparecia que eu tinha. Eles usam uma palavra que agora eu não vou conseguir me lembrar, mas é uma palavra meio que genérica, assim, quando eles não têm algo conclusivo. Hum, Então, é, lesão hum, lesão, e que tinha uma palavra lá que assim, parece ser neoplasia. Mas daí conversando, né, com uma amiga que é médica, é patologista, e com o cirurgião também, que fez a minha cirurgia, eles falaram que poderiam ser algumas outras coisas. Existia a hum, possibilidade de ser tipo um endometrioma, por exemplo, tem algumas uhum. outras coisas que não seriam câncer. E eu só saberia com a cirurgia, né? Então, o diagnóstico mesmo de câncer de ovário é feito através de cirurgia. Pode ser cirurgia através de videolaparoscopia, né? Hum, Eu moro no Paraná, então tem uma médica no Paraná, em Curitiba, que faz essa cirurgia por vídeo, né? Ela é bem bambambam bam, bam mesmo no assunto, porque tenho amigos, tenho cunhadas que são médicos em Curitiba, pesquisaram para mim, mas por uma questão de distância, família, né, filhos pequenos, eu preferi fazer a cirurgia mais próxima aqui, porque eu me senti muito segura também com o médico. Então, a minha uhum. cirurgia foi uma cirurgia aberta, é uma Isso é super laparoscopia. importante, né, Clara? Assim, você ter segurança no médico que está te conduzindo, né, no cirurgião que você está fazendo a cirurgia. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Assim, durante o tratamento é você ter essa confiança em quem está te tratando, em quem está cuidando de você, né?
Com certeza, com certeza. Até porque, assim, a laparotomia, até quando a gente procura o que é uma cirurgia exploratória. E quando você vai fazer uma cirurgia de algo tão importante, assim, quer dizer, eu estava pensando, talvez tenha, eu acho que todas as cirurgias são importantes, não sei, talvez tenha algumas que são um pouco menos do que outras, né? Eu acho que tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Então, realmente confiar, né, no médico que vai fazer a cirurgia, você se simpatizar também com ele, porque você, né, Uhum. se estar nas mãos ali de uma pessoa que você não gostou muito, você já não vai bem para a Tem que ter cirurgia, uma né? conexão, né? Também. Exatamente. Então, assim, era um médico que a gente chegava lá para fazer a consulta, eu fiz 2 ou 3 consultas com ele antes da cirurgia, e que você via que ele não tinha pressa em te explicar as coisas, sabe? Uhum. Eu só lembro que uma hora ele falou assim, só para te falar, você sabe como que é uma laparotomia, né? Ele falou para mim, falei, já procurei. E é uma cirurgia que abre o abdômen assim na uma linha vertical, o Uhum. abdômen inteiro, né? Então, 4 dedos para baixo do peito aqui, da mama, até a região ali onde normalmente se faz a cesárea, que é logo acima do osso da pubis, abre tudo. Faz uma voltinha em volta do umbigo e continua, sabe? Então, é uma cirurgia grande, Uhum. né? É uma coisa que a gente não tem muito como se preparar, né, Carla? Uhum. Em um momento você está ali com o seu abdômen perfeito, né? E algumas horas depois você está com uma cirurgia no seu abdômen inteiro. No meu caso, eu tenho queloide, então eu tenho Uhum. um dedo ali, tem roupa que eu coloco e que aparece. Não tem como você se preparar muito para isso, você se prepara um pouco, né? Uhum. E o restante você tem que lidar depois que acontece. Uhum. Né? Ainda mais para mulher, que normalmente tem vaidade, Uhum. fica muito mais aparente do que num homem, por exemplo, que às vezes tem pelo no corpo e tal, né? Uhum. E é aprender a lidar com a situação depois que ela acontece. Eu confesso que entre saúde e estética, né? Por mim, eu não é a Uhum. cicatriz não é uma coisa que me incomode Uhum. significativamente, não, sabe? Às Uhum. vezes eu olho para aquilo e o pequeno incômodo que eu tenho é de saber que, puxa vida, eu tive algo grave, né, Uhum. na minha vida Uhum. que poderia ter me tirado daqui, né? Uhum. Porém, eu já volto meu pensamento para graças a Deus que eu pude Uhum. passar por isso para eu continuar aqui, né? Aham. Então, isso Aham. vem muito mais forte para mim. Então, quando eu olho para a cicatriz e em qualquer momento que já me veio isso, tipo, puxa vida, eu era perfeita e agora eu tenho essa cicatriz, eu penso, ainda bem que eu tenho essa cicatriz, né? Aham. Ainda bem que você teve a possibilidade de fazer essa cirurgia, né? Exatamente. E Muito aí bom. foi isso, assim, o diagnóstico mesmo, correto, 100%, porque pelos exames de imagem, Carla, e pelos exames de laboratório, os médicos achavam que não era câncer. O médico Uhum. achava que existia uma grande possibilidade de eu não ter câncer. Por quê? O marcador tumoral para câncer de ovário chama CA-125. E o meu CA-125 estava normal. Então, o médico achava que eu poderia ter um Uhum. fibroma, um endometrioma, algum outro oma que não Uhum. fosse de câncer, né? Que não fosse Uhum. neoplasia, sabe? Uhum. E como eu até falei, eu e meu marido falamos para ele que a gente pensava na possibilidade de ter mais um filho, no dia da cirurgia, ele foi até o quarto e falou assim: "E aí, ainda estão decididos, ainda estão fortes para ter mais um?" Ele falou. Daí o Eduardo falou sim, eu falei, eu também. Ele falou, então vamos lá para a cirurgia, que daqui uns 6 meses eu libero você para engravidar de novo. Ele falou para mim, Uhum. sabe? Uhum. E foi engraçado, porque assim, eu não sei se é a conduta médica, se não é, como que. Eu não sei. Sei quando eu acordei no quarto, meu marido falou assim: o médico, né? Falou o nome do médico, falou com você depois da cirurgia? Então eu falei, se falou, eu nem lembro, né? Tava anestesiada ainda e tal. Ele falou, porque
eles tiraram tudo. E aí, assim, era uma coisa que eu não esperava, porque eu acho que também o médico não esperava, né? Uhum. Então aí foi mais uma coisa para eu lidar, porque aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque na biópsia, eles chamam de biópsia de congelamento, que é a biópsia que é feita durante a cirurgia para que vai dizer se o tumor é maligno ou benigno, e se for maligno, tira tudo, tira os 2 ovários e tira o útero, se for benigno, não. No meu caso era maligno, né? Então tirou tudo. Mas se o médico foi falar comigo, eu não me lembro, né? E, enfim, aí tive que lidar com o Eu que lembro veio daí a partir quando a disso. gente conversou depois disso, né? Eu estava bem mal. Que Eu você fiquei muito, muito mal. estava falando bem da questão de ter o terceiro filho, né? É, Estava bem nessa questão de ter o aham. terceiro. E Foi como é bem que foi essa difícil para mim, mudança, porque né? Como é que foi essa mudança dessa dificuldade, desse momento difícil para você conseguir lidar com isso, né? E agora tá já uma outra cabeça, né? eu acho que é um processo, né, Carla? E tem uma outra coisa que eu já fiz muita terapia, né, na vida. Acho que desde os 20 anos aí, com uma terapeuta, com outra, né? Cada tipo de terapia e cada terapeuta a gente trabalha algumas questões que a gente tem na nossa vida, mas já fiz bastante terapia. E eu comecei a fazer um trabalho comigo mesma de gratidão pelo que eu tenho, que são os meus 2 filhos e um anjo que eu perdi, né, ainda na gestação, de ser grata por ter tido a possibilidade de engravidar, né, de ter os meus filhos, e parar de focar naquilo que eu ainda estava decidindo se teria ou não, né, como eu te falei. Então, isso foi assim, acho que o mais talvez significativo, né? De eu olhar para o que eu tenho e parar de ficar olhando para aquilo que talvez eu teria, sabe? E aí agora no começo dessa quarentena, eu assisti uma palestra online que foi oferecida pela escola que os meus filhos estudam, e aí o palestrante falou assim que o ser humano tem a tendência em só valorizar aquilo que perde, né? O que tinha e só valoriza quando perde e não ver beleza, né? Nas coisas quando perde. Daí ele contou a história de um homem, não me lembro exatamente quem agora, se não me engano ele falou de Thomas Edison, não tenho certeza, que viu a fábrica dele queimando e o filho dele, quando viu que a fábrica estava queimando, foi correndo atrás do pai, né, para avisar o pai, mas o pai já tinha visto e o pai sabia que não ia ter nada para fazer com relação àquilo, então ele subiu no monte onde ele via a fábrica de lâmpadas dele queimando, e quando o filho encontrou ele lá, ele falou assim: vai chamar a sua mãe e sua irmã, porque elas nunca verão um incêndio tão bonito quanto esse, por conta dos fogos que explodiam e tal, das lâmpadas, né, dos bulbos e tal. E daí ele falou isso, que Thomas Edison, vendo que não poderia fazer nada para conter aquilo, foi ver a beleza que aquilo tinha, né? Então eu comecei a ver a beleza de que isso poderia e tem e teve, né, na minha vida. Como você falou, eu nunca falei meu câncer, Deus o livre, isso não é meu, nunca foi meu. E isso foi algo que eu falei desde o começo. Porque naquela sexta-feira à noite, que os meus filhos foram para a noite do soninho da escola deles, e eu estava no médico, meu marido foi me buscar, ele falou para mim: e aí, o que que é? Eu olhei para ele e falei assim: o médico acha que eu estou com um câncer. E ele se impactou com aquilo e falou assim: assim? Ele falou para mim. Eu falei: mas não se preocupe. Se eu tiver com alguma coisa, se eu tiver com isso não é meu. Eu falei: isso não vai ficar aqui. E vai ficar tudo bem. Ele E olhou isso para mim e faz falou: toda a você tem. diferença, né, Clara? Isso faz toda a Ele olhou diferença para mim e na falou: nossa você tem cabeça, né? certeza? Eu falei: eu tenho. Uhum. Uhum. Isso faz realmente toda a diferença.
sabe? Você, assim, ter convicção de que aquilo não é seu, e seja lá o que for, né? Você dá conta de se livrar daquilo, de combater aquilo, né? Então, isso foi algo que desde o começo eu tive muito certo comigo, não é meu, isso não me pertence, né? E seja lá o que for, aqui não vai ficar, né? E comecei a ver a beleza dos filhos que eu tenho, né? E uma outra coisa também que eu comecei a pensar, Carla, que assim, desde a minha adolescência, eu sempre pensei na possibilidade de adoção. E eu ter o terceiro filho biologicamente me distanciava disso, que era uma coisa que eu sempre quis, né? Então comecei a olhar para isso também. Olha, agora, se eu quero ser mãe novamente, essa é a minha possibilidade, né? Então vamos encarar essa possibilidade, que é uma coisa que eu sempre pensei, que eu sempre quis. Teve isso também, né? E é quando eu teve a palestra e eu fiquei pensando, poxa vida, por que eu tô aqui, né, choramingando por um possível terceiro filho que eu nem tinha certeza ainda, nós não tínhamos certeza ainda se nós teríamos, por que eu tô choramingando por isso, ao invés de eu ser grata por aquilo que eu tenho, sabe? Então passei dias pensando sobre isso. Aquela palestra parece que foi assim, era aquilo que faltava para eu fechar esse, sabe, esse ponto da minha vida e olhar com mais gratidão ainda, né, para os meus filhos, pelas gravidezes, não sei como é que fala, Não que eu sei. tive, Ah. e foi isso. E a gratidão, ela faz isso, né? A gente não consegue sentir algo ruim e ter o sentimento de gratidão ao mesmo tempo, né? Quando a gente se sente grato, isso faz com que a gente passe por um estado de bem-estar, né? Muito maior. A gente só consegue ter emoções positivas, né? Isso traz um grande bem-estar. Né? Então, o ser grato pelo aquilo que você tem, né? Por aquilo que você tem, realmente tem esse poder, né? De transformar algo de ruim que tenha acontecido com você, né? Para você visualizar aquilo, todas as oportunidades que você tem, né? Todas as coisas boas que já existem na sua vida. Né? Então, realmente é muito importante, muito, muito, muito rico isso que você trouxe. Né? E você, né, me presenteou com o seu curso de meditação. E aí, assim, e você ensinava isso, né? Você ensinou, né? No curso, você ensina isso. E muitas e muitas vezes, quando eu estava fazendo a meditação, eu sempre meditei e agradeci pela saúde que eu tenho, porque eu sempre fui muito saudável. E isso para mim sempre foi muito claro, que era algo temporário, que não era meu, era um estado, né? Eu sou saudável, eu estou com câncer, né? Vai passar, sabe? Eu também agradecia por ser comigo e por não ser, sei lá, com os meus filhos, por exemplo, né? Ou com minha mãe, que é mais velha. Eu sempre pensava em coisas assim. O que eu posso, pelo que eu posso ser grata? Eu posso ser grata que é comigo, né? E que não é com a minha mãe que me deixaria entristecida, que não é com meus filhos que são crianças. Então, obrigada, Senhor, né? Como eu falei, eu sou acredito em Deus, né? Então eu agradecia e falava obrigada por ser comigo, por esse estado, né? De doença estar acontecendo comigo. Agradeci por mais que eu tenha passado mal depois na quimioterapia, porque teve o período de recuperação, né, da Eu até te cirurgia. perguntar, né, que a gente falou da cirurgia, e aí você fez a quimioterapia também. Fiz. Fez a quimioterapia. Eu fiz 15 sessões de quimioterapia. É, então a cirurgia, eu fui para quimioterapia cerca de 45, 50 dias, mais ou menos, depois da cirurgia. O médico falou que seria, no mínimo, 40 dias em diante, seria quando eu começaria a quimioterapia. E foram 15 sessões, só que eram ciclos de 5 sessões consecutivas, né? Todos os dias da semana eu ficava por 3 horas e meia, 5 horas, mais ou menos,
lá no hospital, no ambulatório, para fazer as quimioterapias. Então era uma pancada, sabe? Imagina assim, que a pessoa vai e fica algumas horas a cada 3 semanas, né? Fazendo quimioterapia, normalmente, o que a gente conhece, assim. Mas eu ficava 5 dias seguidos lá, então era uma pancada, eu passava muito, muito, muito mal, mas eu também agradecia por isso, Carla, porque eu pensava assim, vai ser mais rápido que eu vou terminar. E realmente, né? Eu descobri em outubro eu fiz a cirurgia, daí no começo de dezembro eu fiz quimioterapia em janeiro, em fevereiro, e acabou, sabe? Não tinha essa coisa de vai lá um dia, volta, dali 3 semanas vai e volta. Foi um pancadão, me deixava muitíssimo mal, aquela coisa toda de náusea, de não conseguir comer, de não conseguir beber, de tudo aquilo mesmo com medicação que eu tomei, eu senti, né? Talvez, certamente, se eu fosse um dia e depois de algum tempo, mais um dia, eu não teria me sentido tão mal, mas também eu ia ficar com esse negócio aí rolando na minha vida, sei lá, por quantos meses, né? 15 sessões, eu sei lá, eu ficaria no mínimo acho que uns 6 meses fazendo, né? Cada 3 semanas, nem contei. Então eu precisei fazer quimioterapia, teve todos os efeitos colaterais clássicos, né, de náusea, vômito, dor de cabeça, insônia, cair cabelo, tudo isso eu tive. E algumas pessoas, tipo, não caem alguns cabelos, né? Tem gente que cai o cabelo da cabeça, mas não cai a sobrancelha. Em mim caiu tudo. Tudo! Os cabelos do braço caíram, assim, sabe? Eu falo, fiquei sem bigode, mas também fiquei sem cílios. Né? Então, caiu tudo. Mas o médico até falou para mim, sobre fazer peruca, tal. Eu falei, eu acho que eu não vou me incomodar muito com isso. Realmente não me incomodou, porque para mim era um processo, sabe, Carla? Para mim era um processo. No meu processo de cura, pelo estado que eu estou, nesse momento, eu preciso passar por ficar careca, né? Então, estava tudo bem para você ficar assim. Não estava tudo bem ficar sem sobrancelha e cílios, porque eu não estava contando com isso. Mas ficar sem cabelo, lógico, né? Assim, a gente... não vou falar que eu fiquei 100% bem. A hora que começou a cair, me deu uma dorzinha, assim, no coração. Mas aí logo já veio isso. É um processo pelo qual eu estou passando. Nesse processo acontece isso, né? Para depois eu passar bem pelo resto da minha vida, que eu espero que seja aí mais uns 65 anos, pelo menos. Tudo é a maneira que a gente vê, né, Clara? Tudo é a maneira como a gente enxerga, como a gente olha para as situações, né? Porque situação difícil, todo mundo que está nesse mundo aqui vai passar, né? Alguma situação difícil na vida a gente vai passar. Sim. Né? E é como a gente enxerga, como é que a gente olha cada situação é que vai ditar, né, como é que a gente vai realmente lidar com essa situação, né? Às vezes a gente pode piorar a situação, mas muitas vezes a gente pode melhorar porque a gente está sabendo lidar melhor com aquilo, né? Tem uma frase que diz, acho que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, alguma coisa assim, né? Mas não vou dizer que eu não sofri. Sofri, né? Porque o câncer traz também essa parte do sofrimento físico, né? Existem 2 tipos de sofrimento no câncer. Existe o sofrimento físico, que é inevitável, assim, né? Que você pode amenizar com vários tipos, por exemplo, enjoo, tem pessoas que fazem acupuntura, né? E melhoram o enjoo. Existem vários tipos de coisas que você pode fazer até para amenizar esse sofrimento físico, mas também tem esse sofrimento emocional, que aí é o que eu acho que entra muito, muito, muito essa opção, né? De você se manter ali, né, nesse sofrimento emocional, ou se você está disposto a enxergar, a ressignificar, como você falou, a olhar para as coisas boas que você também tem na sua vida. Que aí é realmente uma escolha, né, de como que você quer enxergar. É isso.
E eu, e, eu falo que eu fiz bastante tempo de terapia, né? E eu acho isso bem importante, a gente se trabalhar. Não falo só de terapia especificamente, com psicólogo, com coach, com tantas terapias alternativas que tem aí, com se você é religioso ou se você é espiritualizado, né? Meditação, atividade física, palestra, tanta coisa pode ser terapêutica, né? Tanta coisa pode ser terapêutica. Um livro, né? Sim. E, bom, tô lendo um livro agora que já me deu altos tapas na cara, assim, com relação, porque tem o pré, né, que é o diagnóstico, tem o durante e tem o pós-câncer, né, que até falei para você que eu estou na semana de fazer os exames de acompanhamento e às vezes dá, né, um desconforto, os exames são os mesmos que eu fiz durante o diagnóstico e tal. Mas daí, de novo, já falei, opa, mas espera isso, eu não preciso, eu preciso provar para o médico, principalmente, porque eu tenho para mim aqui a certeza absoluta de que estou curada, né? Mas eu preciso provar isso, né? Assim, eu sei que estou preparado para passar no concurso público, mas não adianta eu falar isso, eu tenho que ir lá fazer a prova e provar para as pessoas para que eu seja chamada para o concurso, né? Então, para mim é a mesma coisa com relação a isso. Não significa que de vez em quando eu dê uma balançada, né? Mas eu já consigo voltar. E nesse livro que eu estou lendo, essa semana passada eu li algumas coisas que, nossa, foram altos tapas na cara, assim, foram super terapêuticos para mim com relação a isso, né? Porque eu estava um pouco aflita, um pouco ansiosa com esses exames e foi excelente os tapas na cara que eu levei, né? E é assim, o médico não me viu, ele não pediu esses exames porque acha que tem alguma coisa, é porque é um protocolo, sabe? Então, Claro. tira a Com caraminhola da certeza. cabeça, vai lá, faz os exames e deixa de besteira, né? Eu falo comigo, às vezes, assim, meio desse jeito mesmo, deixa de besteira, vai lá e faz, sabe? Porque é isso, né? O sofrimento é a gente que cria boa parte dele, muitas vezes, né? Sim. É a gente que cria. E em alguns momentos, quando eu estava ali passando mal, eu passava uma semana, né, fazendo quimioterapia, e aí começava a passar mal, era meio que carregada, mas assim, carregada pelo marido para entrar, porque eu ficava muito nauseada. E aí o, a semana seguinte eu também ficava mal, e eu ficava acamada daí por conta. Bom, eu já ficava acamada, né? E eu pensava nisso, assim, nossa, é péssimo isso, não vou falar palavrão, vou manter a pose Carla Gama aqui. Pode falar à vontade. Eu ficava mal, né? Mas eu sabia que ia passar. A única ilusão que eu tive, Carla, é que, conforme eu for fazendo as quimioterapias, meu corpo vai se acostumar e aí nas próximas eu não vou ficar tão mal. Mentira. E não aconteceu Cada isso. ciclo, cada ciclo eu ficava pior, né? Cada ciclo eu ficava pior. Eu não sei, eu nunca quis saber, Carla, exatamente quais eram as substâncias que eu recebia, tá? O médico até falava, a enfermeira que Você não ia né, pesquisar colocava. sobre elas. Não quis, sabe? Eu olhava, de eu olhar aqueles nomes, aquilo me fazia um pouco de mal, assim, sabe? Eu não queria ficar olhando para aquilo, não queria ficar me lembrando o que eu tô tomando, sabe? Coisa minha. Mas eu estava pensando nisso, assim. A primeira vez, a segunda, também o segundo ciclo. Cada vez que eu receber, o meu corpo vai se acostumar e daí eu não vou ter reações tão fortes. Mentira, cada vez ia ficando mais forte e eu tinha os mesmos efeitos colaterais, só que mais intensos, né? Mas aí eu pensava, se eu superei, eu vou superar de novo, né? Se eu dei, é isso que eu preciso passar
para eu viver os anos todos, que eu já tá combinadinha ali com Deus, que eu quero viver bem e saudável, eu preciso passar por isso, então bora passar por isso, né? Tem uma frase que eu acho que é do Winston Churchill, não tenho certeza, mas se é dele, mas é uma frase de um inglês que diz: se você está no inferno, se você está passando pelo inferno, continue caminhando, né? Que você vai sair dele. Então, eu não ia continuar para sempre naquilo lá, mas era um inferno por onde eu tinha que passar, né? E é isso, assim. Então, eu fazia meditação, eu rezava e eu sempre imaginava que aquilo que estava entrando em mim, as gotinhas eram como se fossem pontos brilhantes, eu imaginava, sabe? São pontos brilhantes que estão entrando em mim para me salvar e para me curar. Eu sempre pensava isso. E quando eu fazia meditação depois da quimioterapia, eu também sempre imaginava assim que vinham pontos brilhantes que passavam pelo meu corpo, me curando daquelas reações, né? Então, isso fazia, nem que fosse momentaneamente, eu me sentir um pouco melhor para conseguir tomar o remédio, para melhorar daí os efeitos colaterais. Para te ser bem sincera, eu não sei dizer o quanto que os remédios, acho que é antieméticos que chama, que para não vomitar, não ter náusea e tal, o quanto que eles realmente me ajudaram, fizeram bem, porque eu passava muito mal e cada vez ia passando mais, então não sei o quanto que eles contribuíram. E também porque muitas vezes eu tomava e eles já voltavam, né? E aí eu tomava de novo e voltava, e às vezes eu desistia. Eu desistia e deixava para dali mais uma hora, alguma coisa. Mas em vários momentos, quando eu dava conta de fazer a meditação e imaginar que o meu corpo todo estava sendo curado e melhorado, né, para eu receber aquela medicação que possivelmente ia melhorar as náuseas e todo o mal-estar, eu conseguia tomar e ficar por mais tempo sem passar mal, sabe? Perfeito. Cá estou. Né? E aí com a gente cabelo, vê. dá até para puxar. Tá cabeluda. Tava cabeluda. Tá cabeluda. E a gente vê como é que a mente tem esse poder, né? Você estava falando que às vezes o remédio não parava no estômago, né? E que muitas vezes a meditação que te ajudava a passar melhor por esse momento, né? Então a gente vê o quanto que é incrível o poder da mente e que esse poder está nas nossas mãos, né? Tá nas nossas mãos fazer, para a gente colaborar com a gente mesmo, né? Na nossa saúde, no nosso bem-estar. Exatamente. E teve mais alguma coisa assim que ajudou você, Clary, durante esse processo, durante o tratamento, que te ajudou a passar melhor por isso? Você falou da gratidão, você falou da meditação, falou das suas rezas, da sua espiritualidade, né? Que isso também te ajudou. Teve mais alguma coisa que te ajudou a passar bem por esse tratamento? Ai, Carla, vai me fazer chorar. Eu não imaginava como é que seria isso para o meu marido, para os meus filhos, né? Os meninos são pequenos, eles tinham 6 anos e meio e 4 anos e meio. Eu não sabia, não tinha a menor ideia. Eu não sabia se meu marido cuidaria de mim ou se ele se distanciaria, né? Como é que ficaria isso para os meninos? Eu nunca menti para eles. Eu falei para eles que a mamãe tinha uma doença, como que era o nome, como que era o nome, que a mamãe tinha que ir muitas vezes para uma outra cidade para fazer exames e para conversar com o médico. Daí falei que eu ia fazer uma cirurgia, como que seria a cirurgia, né? Falei tudo isso para eles. Depois falei que faria um tratamento. Eles perguntaram se eu poderia morrer. Eu falei que se eu não fizesse o tratamento, sim, né? Que poderia, mas que ia fazer o tratamento. E assim, ó, Carla, desde o dia lá, dia 4 de outubro de 2019, que o médico falou para mim, parece que você tem um tumor no ovário, ao mesmo tempo que ele falou isso, veio para mim uma certeza de que era um estado passageiro. Eu não sei te dizer o que é, mas eu sempre tive essa certeza. Sempre tive essa certeza. Enfim, eu não sabia se o Eduardo ia dar conta de cuidar, porque é uma coisa pesada, né? Você
sabe disso, você já passou por isso, né? Com você, com outra pessoa. Então, você tem os dois lados. Sabe quanto que é pesado para você e você precisar de cuidados, e sabe quanto que é pesado também cuidar do outro. E eu não sabia se ele ia dar conta, né? E mais os 2 filhos pequenos. E nós moramos numa cidade que não tem ninguém, somos só nós, não temos família aqui, né? E assim, o cuidado que todos eles tiveram comigo e que o Eduardo teve comigo, com os nossos filhos, até com a minha família. Nossa, isso só fazia eu querer ficar bem, sabe? E não falo ficar bem só de eliminar o câncer, porque isso eu tinha certeza que aconteceria. Isso eu já sabia, sabe? Quando o médico falou lá, eu sabia que de uma forma ou de outra, né? E me mantendo viva, porque eu gosto muito de viver, eu quero muito viver, eu quero viver muitos e muitos anos. Eu sabia que isso aconteceria, eu tinha certeza, eu tenho certeza disso. Mas eu não sabia nesse processo, né, nesse caminhar pelo inferno, como é que seria. E aí eu tinha algumas expectativas com relação, né, a algumas pessoas. Tinha com relação ao meu marido, mas ele superou muitíssimo as minhas expectativas. E os meninos também, assim, de quando eu falava para eles, a mamãe precisa que vocês fiquem quietos, porque às vezes quando eles ficavam muito agitados e eu estava passando mal, parece que aquilo fazia eu passar mais mal ainda, sabe? A agitação. Então eu pedia para eles, vocês podem ficar quietinhos agora um pouquinho. Então, assim, eles vinham me ajudar com tudo, desde trazer um balde, porque eu estava passando mal, sabe? A trazer água, a perguntar, mãe, tá na hora do seu remédio, a trazer comida e me dar na boca, sabe? A colocar canudinho no copo para eu poder chupar a água de coco ali, porque eu não conseguia me levantar da cama, sabe? Tudo, 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 tudo. Eu não imaginei que os meninos tão pequenos, né, tivessem tanta maturidade para fazer isso. Às vezes estava o Eduardo com um tomando café e o outro sentado do meu lado me ajudando a tomar alguma coisa, sabe? Então eu não imaginava. Eles me surpreenderam muito, especialmente o Edu por cuidar de mim e coordenar os meninos e os remédios e o trabalho dele que ele não parou e todas as coisas e ainda, né, ter todos os cuidados assim comigo. Então isso me fortaleceu muitíssimo, né? Eu acho que fortaleceu a nossa relação, né? Eu li algumas coisas que dizem que maridos costumam deixar as mulheres durante o tratamento de câncer, especialmente quando é um câncer ligado à questão da sexualidade, né? Que foi o meu caso. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque eu trabalho muito com relacionamentos, né? Com famílias, com casais. E aí eu imaginava, eu acho que isso acontece mais frequentemente em casais que talvez já não estejam muito bem, né? E tudo que eu fui lendo e a minha experiência particular mostrou que era isso mesmo, né? Se já existe uma questão ali com o casal, isso realmente é a gota d'água que precisava para romper. Não só os homens que largam as mulheres, mas mulheres que falam que não querem mais ficar com os maridos quando isso acontece. Também tem as duas Tem, coisas. já peguei pacientes nesse caso, sim. É, Homens que as mulheres não deixaram eles, né? então, nossa, esses 3 meninos na minha vida me surpreenderam muito, muito, e era o que faz... e era às vezes o que fazia eu conseguir voltar para a quimioterapia, sabe? Porque eu ia lá um dia, segundo dia, terceiro, quarto e quinto dia era bem pesado para eu entrar, sabe, Carla? Era bem pesado. E daí eu sempre mentalizava assim, tudo que eles estavam fazendo para me ajudar, tudo que eles estavam fazendo por mim, e mentalizava também uma dor minha particular, que é ver criança sem pai ou sem mãe, sabe? Isso para mim é uma dor assim que e daí também que sempre veio o desejo desde a adolescência de eu adotar, sabe? Criança sem pai ou sem mãe, ou com pai ou mãe que maltrata, mas enfim, nesse caso era criança. Então, isso, e aí eu preciso entrar, né? Eu preciso fazer a quimioterapia, porque essa é uma dor minha, né? Grande ver que isso acontece e eu não posso permitir,
né, que isso aconteça com os meus filhos, sabe? Porque era difícil entrar. Isso te dava forças. Sim, muita força, né? Muito bom. E os meninos ficavam super bem aqui. Era engraçado porque eu pensava assim, quando eu ia fazer cursos, ou quando eu e o Eduardo íamos junto fazer cursos, às vezes tinha um chororô, sabe? Ai, vocês vão ficar longe da gente, vocês vão viajar, a gente não vai junto, ai, não demora, volta logo. Os meninos nunca fizeram isso quando eu ia passar a semana fora fazendo quimioterapia, sabe? Incrível, Mãe, né? vai, vai ficar tudo bem aqui. Liga pra gente, tá, mãe? Pra gente saber como é que você Agora, está, isso, papai. Clary, você acha que foi também pela sua conversa com eles? Porque você foi franca com eles, você foi muito clara com eles pelo que ia acontecer. Sim, Você acha que eu isso acredito que sim. ajudou eles a entenderem a situação, a importância de você estar nesse momento, É. nessa semana? Eu acredito que 100%. Né? Eu falei para eles que eu precisava fazer um tratamento, né? Que era pela minha saúde. Eles não viam, né? Eu falava, é um dodói que a gente não consegue ver mesmo. Eu falei, é um dodói que a gente não consegue ver porque está lá dentro. Aí depois da cirurgia eu falei, não está mais aqui, né? É, o dodói da mamãe. Então, mas ainda assim a mamãe precisa fazer um tratamento para ter certeza de que não vai ter mais. Eu falava para eles, eu falo, né? Então preciso ir lá fazer o tratamento para ter certeza de que eu nunca mais vou ter isso. Então eu tenho certeza que foi porque eu falei a verdade para eles, né? Até esses dias, como a gente conversava sobre ter mais um filho, esses dias o meu filho mais novo, o Benjamin, falou que queria uma irmã, queria uma irmã que fosse da minha barriga, que era uma irmã mais nova que ele e tal. Eu falei, você lembra quando a mamãe falava para você que talvez vocês teriam mais um irmão ou uma irmã da barriga da mamãe? Então, agora a mamãe não pode ter mais, porque o dodói que a mamãe teve é onde os nenéns ficam até eles estarem grandes o suficiente para nascer. Então, não tem mais onde o neném ficar na barriga da mamãe. Aí expliquei para ele, falei, mas a gente pode ter, mas talvez vai ser um irmão mais velho, uma irmã mais velha, a gente não sabe ainda. Mas se por acaso tiver, não vai ser da barriga da mamãe, né? E aí ele ficou bravo na hora, depois eu vi que ele ficou um pouco chateado, depois ele veio perguntar para mim de novo, mãe, mas por que não posso ter uma irmãzinha que venha da sua barriga? Daí com mais calma eu expliquei de novo para ele, ele falou, então tá bom, então acho que a gente pode escolher um irmão ou uma irmã em algum outro lugar lá que você falou que dá para escolher, né? Não é bem assim, mas Mas aí ele entendeu, falou né? assim, aí ele falou assim, então eu quero uma irmã mais nova e o meu irmão falou que quer um irmão mais velho. Então a gente já pode Pronto. escolher. Vai ter um time aí. Bem isso. Falei, calma, garoto, que as coisas não são bem assim, não. Muito bom, Cláudia. E, assim, para a gente finalizar, qual o conselho que você daria para quem está passando pelo câncer agora? Que conselho que você daria para as pessoas que estão aqui te assistindo, né, nos assistindo e que estão passando por essa situação agora? Independente do momento que esteja, independente de ter ou não ter apoio, se focar nela e na cura. Não no que ela está passando. Foca na cura. Foca no futuro, sabe? Foca no que vai fazer depois, sabe? Foca que esse é um processo pelo qual você está passando, né? Se está passando pelo inferno, continue caminhando, que uma hora você vai sair dele, né? Então, focar na cura, focar no futuro e focar em si mesmo. É isso que eu diria. Muito bom, maravilhoso. Obrigada, Clary, pela Obrigada a entrevista, você. por compartilhar a sua experiência. Sua experiência é super importante, com certeza, para quem está assistindo aqui. E se Obrigada a você... você. Pode Posso falar falar, uma coisa? pode falar. Esse mês é o mês de conscientização sobre o câncer de ovário, porque é um câncer silencioso e as mulheres só conseguem ter o diagnóstico através de um ultrassom, né? E que normalmente, muitas vezes não é pedido, né, pelos ginecologistas quando vão fazer uma consulta particular ou de convênio,
no SUS, isso também normalmente não é oferecido, mas eu fico pensando o quanto que vale a saúde. Então, às vezes vale a pena, às vezes não, vale a pena, né? Deixar de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa, se você vai pelo SUS e você não tem a possibilidade de fazer um ultrassom, e você pagar por esse ultrassom. E as mulheres que têm plano de saúde ou que fazem particular, falar para o médico, eu quero um ultrassom, porque essa é a única maneira de você saber se tem ou se não tem alguma coisa, né? Porque é um câncer silencioso. E, em geral, quando é descoberto, ele já é descoberto num estágio avançado, né? E até essa semana falei com uma cliente minha que falou que faz 3 anos que ela não faz o exame preventivo dela. Então, assim, não façam isso. Jamais não façam isso. Certeza. Obrigada, maravilhoso, né? Super importante isso que você falou agora. A gente fazer os exames. E você apontou para uma coisa, né, que é o de ovário, que é o mês, né, é o mês de maio, né, o mês de maio, que é essa conscientização. Agora, só para também ajudar aí no gancho, né, quando eu tive o câncer de tireoide, que também foi uma coisa que eu não sentia nada, também era quase assim, eu acho que eu nunca tinha feito uma ultra de tireoide cervical. Não me lembro, antes disso, de ter feito uma ultra de tireoide cervical. Não era comum a ginecologista passar, né? E foi através da ultra também que eu soube que eu estava com câncer de tireoide. Pois é. Né? Então, é muito importante, realmente, todo de 6 em 6 meses, você conseguir fazer de 6 em 6 meses, melhor ainda, até porque o do ovário, ele é bem rápido, né? Ele costuma ser um câncer que ele é mais agressivo, assim, né? No sentido de ser bem rápido. Então, se puder fazer de 6 em 6 meses, melhor, né? No mínimo de 1 em 1 ano, né? Todo ano, fazer realmente esses exames. Pedir para a ginecologista, para o seu médico, para fazer esses exames, tanto da parte de ovário, né? A parte inguinal, quanto da parte da cervical e tireoide também, super importante. Obrigada por isso. Obrigada a você. Obrigada por você estar aqui. Foi um prazer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais. E curta e compartilha aqui também. Compartilha para quem esteja passando. Se você conhece alguém que está passando também pelo câncer de ovário, compartilha. E se inscreve no canal, que a gente tem várias dicas para você passar pelo tratamento, né, pelo pós-tratamento também, para que você tenha mais bem-estar emocional, para que você esteja mais fortalecida emocionalmente para passar por isso. Então, se inscreve aqui também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.